É simplesmente impossível Bolsonaro sair vitorioso da CPI da pandemia. É impossível. Mesmo que Bolsonaro consiga passar para o grande público que ele venceu, na verdade ele perdeu. Não há cenário possível para uma vitória de Bolsonaro na CPI. Isso porque Bolsonaro ficou 30 anos no Congresso e apesar de todo esse tempo, ele não aprendeu a articular, ele não aprendeu a negociar. Ele sabe como funcionam um pouquinho os bastidores, mas os bastidores do baixo clero. Ele nunca se notabilizou por absolutamente nada, não era um político articulador. Ele conhece por estar lá, mas ele nunca colocou na prática articulações. E hoje o seu principal adversário político é o mestre das articulações dos bastidores, Renan Calheiros. Renan Calheiros é hoje o principal nome da política nacional. E ele tem o Bolsonaro onde ele mais queria, que é na palma de sua mão. Mesmo que Bolsonaro negocie com Renan e Renan ceda algumas coisas para Bolsonaro, o custo Renan Calheiros vai ser altíssimo para o governo. Não tem como Bolsonaro vencer Renan Calheiros nessa. Todas as atitudes para tentar fustigar Renan se mostraram inócuas, porque Renan Calheiros sabe muito bem como lidar com essa situação. Não tem como Bolsonaro vencer Renan Calheiros. E Bolsonaro sabe disso. E por conta desse seu conhecimento, dessa situação que ele não tem como vencer, Bolsonaro aposta na confusão. Tenta fazer uma pedagogia com o seu gado para desviar o foco da CPI e fazer um grande carnaval em cima de tudo isso. Mesmo o próprio Bolsonaro dizendo que a CPI faz um carnaval. Eu vou ler para vocês o que o Bolsonaro disse para os apoiadores dele hoje pela manhã e vocês vão entender porque em todos os meus vídeos sobre a CPI eu tento esclarecer qual é o objetivo. Porque Bolsonaro ele vai a todo momento distorcer e deturpar o objetivo da CPI. Vamos abrir aspas para o Bolsonaro. Não sou o salvador da pátria não, pessoal. Estranho, porque naquela posição messiânica que ele se colocava até 2019, ele se colocava como salvador da pátria. Então perceba que ele já começa, não sou tão infalível quanto eu gostava de colocar a minha imagem. A CPI vai investigar o quê? Eu dei dinheiro para os caras, no caso dos governadores. No total foram mais de 700 bilhões e teve o auxílio emergencial no meio. Muitos roubaram dinheiro, desviaram. Agora vem uma CPI para investigar uma conduta minha? Se eu fui favorável à cloroquina ou não, disse o presidente. A CPI vai chamar governadores ou querer fazer carnaval fora de época? Vão se dar mal. Quem vai se dar mal é você, Bolsonaro. Perceba que ele tenta sempre jogar a pauta da corrupção. Como se a CPI fosse investigar corrupção. E ela não vai investigar isso, e o Bolsonaro sabe muito bem. Mas ele quer confundir o gado dele, que também é limitado intelectualmente, assim como é o presidente da República. A CPI da Covid não vai investigar corrupção. Não é uma CPI para investigar crimes de lavagem de dinheiro, superfaturamento, desvio de verba pública. Eventualmente, pode ser que até investigue isso, mas não é o principal objetivo. O principal objetivo da CPI é justamente como o Bolsonaro falou, investigar a conduta dele. Se houve omissão na compra de vacinas, se o Bolsonaro agiu de modo deliberado para que as pessoas se contaminassem, porque nós temos que lembrar que o Bolsonaro fez uma declaração muito cruel quando ele disse que eu tive a melhor vacina de todas, que é pegar o vírus. Então, se eu pego o vírus, eu já estou imunizado. Tudo bem, só que essa vacina que o Bolsonaro está querendo aplicar na população tem um efeito colateral seríssimo. Primeiro, 400 mil mortos. E segundo, muitos daqueles que se recuperaram estão com sequelas. Sequelas que podem ser para a vida toda. Então há um efeito colateral severo. E ele disse a melhor vacina é o vírus, então ele está promovendo o contágio das pessoas. É isso que a CPI está avaliando, a conduta de Bolsonaro. E é muito simples avaliar isso porque as provas estão em todos os lugares. Chovem provas em cima de Renan Calheiros. E ele sabe muito bem trabalhar com isso. E o Bolsonaro tenta distorcer o ambiente para mostrar, olha, eu não sou corrupto. Então não olhem para a minha conduta, olhem para a corrupção. Porque ele precisa sempre ficar cevando o gado. O presidente da CPI, o Omar Aziz, respondeu Bolsonaro e falou o seguinte: esse carnaval com certeza não começou dentro da CPI. A gente espera trabalhar para depois nos criticar. Espere a gente trabalhar para depois nos criticar. Agora, carnaval é aglomeração. Aglomeração causa infecção. Infecção do coronavírus causa óbito. E isso tem ocorrido no Brasil, disse o parlamentar respondendo a Bolsonaro.
E o próprio Renan Calheiros está dando muitas indiretas também para o governo, tratando com muita ironia. Bolsonaro, ao invés de tentar o diálogo, ele começa a tensionar a corda muito mais. E o Omar Aziz é um senador que pode ser considerado como independente, ele não é oposição. Mas o Bolsonaro, ao atacar a CPI, ele ataca o Omar Aziz porque ele é o presidente. Então ele não resta opção para o Omar Aziz a não ser ser duro com o Bolsonaro. E é interessante porque Ciro Nogueira, apoiador de Bolsonaro, que é um pré-candidato para o governo do Piauí, Ciro Nogueira foi aquele senador que teve lá o problema do furacão da CPI, lá, sabe, da Denise Rocha? Denise Rocha, que até participou da Fazenda, enfim. O furacão da CPI não. O Ciro Nogueira votou para que o Omar Aziz fosse o presidente da comissão. E por quê? O Bolsonaro quer usar o Ciro Nogueira para esfriar os ânimos do Renan Calheiros, porque Ciro Nogueira e Renan Calheiros possuem uma relação de amizade, ou uma relação de proximidade. Então o Bolsonaro quer usar o Ciro Nogueira para acalmar o Renan. O problema é que não adianta o Bolsonaro ficar nos bastidores alisando o Renan Calheiros, só que publicamente jogando a população contra o senador. Não é uma estratégia inteligente, é uma estratégia estúpida no caso. Por isso que não há como o Bolsonaro sair. E aí o que acontece? Sair vencedor. E aí o que acontece? Ele está colocando o Ciro Nogueira, que é um deputado do Centrão, sabe como articular as coisas, junto com o Renan Calheiros, que é considerado o Reinan Calheiros. Não tem como vencer. O custo vai ser muito alto para Bolsonaro. Mas vamos continuar observando, como eu falei, logo no início da CPI, nos meus vídeos de ontem, muita coisa vai acontecer nos bastidores e eu estarei aqui para trazer todas essas informações para vocês. Então se inscrevam no canal, ativem as notificações e me sigam também no Twitter, @profileoficial.